Você já parou para pensar o que havia antes do Big Bang? Essa é uma daquelas perguntas que, assim que é feita, não nos deixa mais em paz. Uma dúvida que escapa das fronteiras da física, invade a filosofia, atravessa a matemática e sussurra no ouvido da humanidade desde os seus primeiros olhares para o céu. O Big Bang é, segundo nossa ciência, o início de tudo, o começo do tempo, do espaço, da matéria, da luz e das leis que regem o universo. Mas, se foi o começo, o que havia antes? Será que é possível existir um antes do tempo? Para entender isso, precisamos viajar até o momento em que não havia absolutamente nada. Nada de planetas, galáxias, estrelas ou átomos. Nada de calor, frio, som ou luz. Nada de tempo correndo. Nada. Ou, talvez, não exatamente. O que chamamos de nada pode ser mais cheio do que imaginamos. Vamos começar pelo que sabemos. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo que conhecemos estava concentrado em um único ponto. Uma singularidade, onde densidade e temperatura eram infinitas, onde as leis da física deixavam de fazer sentido, onde o próprio conceito de lugar não se aplicava. Esse ponto, de repente, começou a se expandir. Não uma explosão no espaço, mas uma expansão do próprio espaço. Esse evento, que chamamos de Big Bang, não aconteceu em um lugar do universo. Ele foi o nascimento do espaço em si. E do tempo também. A partir desse momento, o tempo começou a fluir. A matéria se organizou. As partículas se formaram. E lentamente, após bilhões de anos, surgiram estrelas, galáxias, planetas e, por fim, nós. Mas aí voltamos à pergunta. Se o tempo começou ali, como podemos falar em antes? De acordo com a relatividade geral, o tempo não é absoluto. Ele é relativo, maleável. Ele se dobra, se estica, desacelera e até para em determinadas condições extremas. Se o tempo surgiu com o Big Bang, então talvez não exista um antes. Porque o próprio tempo é uma propriedade do universo. E se o universo não existia, o tempo também não existia. Essa é a visão mais aceita por muitos físicos. A de que perguntar o que havia antes do Big Bang é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A própria pergunta não faz sentido, mas a ciência não se contenta com o silêncio. Alguns teóricos se recusam a aceitar que o universo surgiu do nada absoluto. Eles acreditam que o Big Bang foi apenas uma fase de um ciclo muito maior. Um momento de transição. Imagine um universo que vive e morre em ciclos. Ele nasce, se expande, desacelera, colapsa e então nasce novamente. Um eterno renascimento cósmico. Essa é a ideia do universo cíclico. E segundo ela, o Big Bang que nos deu origem foi precedido por um Big Crunch, o colapso de um universo anterior. Talvez estejamos vivendo em apenas mais uma iteração de um processo eterno, sem começo e sem fim. Mas se for assim, quem ou o que iniciou o primeiro ciclo? Outra proposta intrigante vem da física quântica. Na escala mais fundamental da realidade, o que chamamos de vácuo, o nada,
não é realmente vazio. Ele é uma espuma borbulhante de partículas virtuais, surgindo e desaparecendo em lapsos infinitamente pequenos de tempo. Algumas teorias sugerem que uma dessas flutuações, por acaso, atingiu um ponto crítico e então, bum! Um universo nasceu. Do quase nada veio algo. Mas para que uma flutuação ocorra, deve haver um campo, um estado, uma matriz cósmica. Isso nos leva a pensar que o nada original talvez já fosse alguma coisa. E aí, a mente explode. Outros cientistas seguem ainda mais fundo no mistério. Acreditam que o nosso universo é apenas um entre muitos. O multiverso. Imagine uma sopa cósmica fervendo, onde cada bolha é um universo com suas próprias leis da física. A todo momento, novas bolhas surgem, se espalham, crescem. O nosso universo seria apenas uma dessas bolhas, nascida há 13,8 bilhões de anos. Mas o caldo primordial que gera essas bolhas sempre existiu. Isso resolve o problema do antes, porque o multiverso seria eterno, e o Big Bang seria apenas um capítulo local em uma história infinita e sem início. Mas há mais. Algumas teorias de gravidade quântica, como a gravidade em loop, sugerem que o tempo é discreto, feito de grãos indivisíveis, como os átomos da existência. Segundo essas ideias, o universo anterior ao nosso não colapsou em um ponto, mas se contraiu até atingir um tamanho mínimo e então ricocheteou. Um rebote cósmico, um universo que pulsa entre expansão e contração. Se essa teoria estiver certa, então sim, havia algo antes do Big Bang. Havia um universo em colapso, tão comprimido que gerou a faísca de um novo nascimento. E mesmo que essas teorias estejam erradas, elas nos mostram algo valioso. O impulso humano de não aceitar a escuridão sem lutar por uma vela. Afinal, essa pergunta, o que havia antes do Big Bang, não é só uma dúvida científica. Ela é existencial. Porque ao tentar entender a origem do universo, também tentamos entender a nossa. Quem somos? De onde viemos? Estamos sozinhos? E por que existe algo em vez de nada? Essas questões não têm resposta fácil. E talvez jamais tenham, mas isso não nos impede de perguntar e de continuar buscando, porque talvez o verdadeiro valor da ciência não esteja em encontrar todas as respostas, mas em jamais deixar de fazer as perguntas. Nos vemos no próximo mergulho pelas fronteiras do desconhecido. E até lá, continue olhando para o céu, porque o que havia antes de tudo ainda pode estar lá, à espreita, esperando para ser descoberto. Se você gostou dessa jornada pelo desconhecido, curta este vídeo, se inscreva no canal Astronomenal Cosmos e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe este mistério com alguém curioso como você. E lembre-se, o universo não termina nas estrelas.
ele começa nelas.